Olá, continuando o nosso estudo I2C com o MSP430, vamos ver agora alguns detalhes de como é feito o endereçamento e a comunicação entre mestre e escravo. Na próxima videoaula eu vou começar a entrar no hardware do MSP430 dedicado a essa tarefa. Por enquanto ainda necessito de mais alguma conceituação. Por isso eu chamei de assunto 2, fundamentos. Ok? Mas vou começar esses fundamentos relembrando o I2C. Então, o I2C é o desafio de fazer um barramento de comunicação síncrona bidirecional usando apenas dois condutores. Então, temos aqui a cara no nosso barramento I2C, uma linha de clock e uma linha de dados, e um bando de dispositivos conectados. Perfeito? Só tem esses dois fios e por aí eu vou indicar quem vai falar, quem vai escutar, quem é o mestre, quem é o escravo, etc. Muito importante que nós tenhamos a seguinte ideia na cabeça, não importa se é a linha SDA ou SDL. O perfil de todo o dispositivo I2C é esse que está mostrado aqui. Um transistor, MOS, adreno aberto e um resistor de pull-up aqui. Já vimos, né, já foi bastante chato para vocês, que essa linha SDA vai para nível alto quando? Quando os dois transistores estão cortados. Se um deles for para zero, a linha toda vai para zero. Então a comunicação entre o dispositivo 1 e o dispositivo 2, não sei quem transmite e quem recebe, vamos falar, um transmite e o 2 recebe. Então o dispositivo 2 vai ler por aqui, o dispositivo 1, se ele quer transmitir 1, ele corta seu transistor, se ele quer transmitir 0, ele liga seu transistor. E o dispositivo 2 vai recebendo por aqui, claro, cadenciado pelo relógio que eu não coloquei aí. Perfeito? Então aqui o nosso perfil então todinho. Basta um dos dispositivos puxar a linha para zero, que todo mundo enxerga a linha em zero. A linha só vai para 1 quando todos colocam sua saída em 1. Então, uma das linhas vai para nível baixo quando um dispositivo puxa a linha para zero. A linha só vai para nível alto quando todos estão com suas saídas em 1. Formaram bem essa ideia? Então, SDA. Ela está em nível alto se todos os dispositivos estiverem com seu SDA em nível alto. Se um deles colocar o SDA em nível baixo, todo mundo percebe que o SDA foi para nível baixo. Ok? Falamos de mestre e de escravo, né? Mestre é sempre quem inicia e termina a transmissão e o mestre é responsável por gerar o relógio SCL. Escravo é quem é endereçado pelo mestre. E temos transmissor e receptor. Transmissor é quem coloca dados no barramento, receptor é quem lê os dados. Então temos mestre transmissor, mestre receptor, escravo transmissor, escravo receptor. Perfeito? Então vamos agora aos fundamentos. Como é que o receptor sabe que tem um dado válido na linha? Pela linha SCL. Quando o SCL está em nível alto é porque na linha SDA tem um bit pronto estável para ser lido. Ou seja, a linha de dados não pode mudar enquanto a linha de clock está em nível alto. A linha de clock desce, aí a linha de dados pode mudar. Depois a linha de clock sobe, a linha de dados tem que permanecer quietinha. Pegaram bem a ideia? Então a linha de dados está válida quando a linha de clock está em nível alto. A linha de clock em nível alto, a linha de dados não pode mudar de valor. Então SCL igual a 0. A linha de dados pode mudar, você pode escrever um novo bit. SCL igual a 1, o data em test time não pode mudar. Então essa primeira regra, a regra básica, muito importante. Todo mundo entendeu? Quando o SCL está em nível alto, a linha de dados não muda. Isso é colocado dessa forma enfática para poder criar duas exceções. A do start e a do stop. Reparem, olha a linha de clock em nível alto e a linha de dados desceu. Olha a linha de clock em nível alto e a linha de dados subiu. Então, a partida é caracterizada pela linha de clock estável, não muda, e a linha de dados descendo. Esse é o start. Quando acontece o start, todos os escravos prestam atenção. E a parada? A parada acontece quando a linha de clock está estável, está em nível alto, e a linha de dados sobe. Perfeito? Então, isso aqui é colocado de tal forma a que possa abrir duas exceções. Uma exceção para criar a condição de start, como chama o protocolo, e a condição de stop, como também é denominado pelo protocolo. Então, linha de start, condição de start.
clock está em nível alto e a linha de dados vai para nível baixo. Condição de stop, clock está em nível alto e a linha de dados vai para nível alto. Então temos como marcar a partida e a parada. Só quem pode gerar partida e só quem pode gerar parada é o mestre. Ok? Então, normalmente, como é que funciona uma comunicação em 2C? O mestre gera um start, nós já vimos como é que é, faz uma transação, gera a parada para terminar aquela transação. Iniciou uma nova transação, terminou a transação e ele não precisa gerar um stop, ele pode gerar uma nova partida. Isso é chamado de start repetido. Perfeito, aí é a parada. Então, start, transação, parada, start, transação 2, e como o mestre não quis liberar o barramento, ele gerou outro start. Todo mundo presta atenção e ele pode endereçar um outro escravo ou mudar o sentido de comunicação com o escravo atual que ele estava se comunicando, faz a transação. Toda vez que ele põe P, a parada, né, aí ele libera o barramento. Normalmente o start repetido é usado para mudar a direção de comunicação com o escravo. Quando nós começarmos a usar o I2C para controlar o nosso display LCD, a gente vai usar muito o start repetido. Perfeito, então essa é a cara de uma comunicação I2C. Mestre gera o start, tem a transação, mestre gera o stop. Muito bem. Em seguida a um start, sempre vem um pacote de endereços. O pacote de endereços tem sempre 7 bits mais um que indica a direção. Então está aqui, ó, 7 bits mais um bit, que é o 8º bit, que é a direção. Se esse bit for 1, quer dizer que é leitura, eu vou ler o escravo, eu, mestre, vou ler o escravo. E se aqui for 0, é porque eu vou escrever no escravo. Então a gente brinca, 1 é leitura do escravo, 0 é escritura no escravo. Perfeito, então são 8 bits. Só que o último bit é o bit de direção, indicando então se eu vou ler ou escrever no escravo. Normalmente o endereço é dado pelos 7 bits. Estão vendo que eu parti do mais significativo para o menos significativo? Então isso aqui seria o dispositivo 4A. Perfeito? Bom, se são 7 bits, eu tenho 2 elevado a 7, 128 endereços possíveis. O dispositivo acima, né, cujo endereço é 4A, podemos imaginá-lo como tendo 2 endereços. Aí pondo 0, 1 aqui na direita, aí ele muda para 9, 5, ou se aqui for 0, 9, 4. Ou seja, para leitura ele é o 9, 5, para escrita é o 9, 4. Fica fácil pensar, né? Eu quero ler o mestre, eu endereço o escravo, desculpa, eu quero ler o escravo, eu endereço o escravo 9, 5. Eu quero escrever no escravo, eu endereço o escravo 9, 4. Perfeito? O dispositivo endereçado tem a obrigação de responder ao endereçamento. Essa resposta ao endereçamento recebe o nome de acknowledge, de confirmação. Então temos aqui, logo após a condição de start, vem um endereço. Então repetir aquele endereço antigo, né? 1004A, mais o bit extra aqui. Então o mestre gerou o start, mandou bit 7, bit 6, bit 5, o escravo está colecionando os bits. 3, 2, 1 e disse, vou ler você. Se está tudo bem para o escravo, ele vai gerar um acknowledge. Como é que é o acknowledge? Depois do 8º bit, o mestre libera a linha SDA. Então a linha SDA liberada, ele para de acionar a linha SDA, então ela vai para nível alto. E o escravo puxa, quando o clock subir, puxa a linha SDA para nível baixo. Então esse é o acknowledge. Então o mestre mandou o endereço e percebeu, liberou a linha e percebeu que o escravo puxou a linha para 0. Falou, opa, tem um escravo ali. Se eu endereçar um escravo que não existe, ou caso o escravo não possa responder, após o envio dos 8 bits, né, 7 de endereço mais a direção leitura escrita, o mestre liberou a linha de dados e o escravo não fez nada. Se o escravo não fez nada, significa que ou esse escravo não existe ou ele está ocupado. O que eu vou fazer? Não sei. Posso tentar endereçar de novo, posso tentar acessar um outro escravo, não sei. Pegaram bem a ideia? Então terminou o 8º bit, o mestre tem a linha SDA para nível alto e fica quieto. Levanta o clock. Quando ele levantar o clock, ele lê a linha SDA. Se ele lê 1 é porque o escravo não confirmou. Se ele lê 0 é porque o escravo confirmou. Ele sabe, opa,
o escravo respondeu ao meu endereço. Ok? Estamos acompanhando direitinho, tudo certinho? Vão montando a figura na cabeça. Então, isso aqui é a partida. Repare então que logo após a condição de partida vem um endereço indicando se eu vou endereçar o escravo para escrever ou para ler. Ou seja, se eu vou dizer para o escravo, você vai transmitir ou você vai receber. E aqui o escravo falou, estou ok, existo, estou pronto. Troca de dados. A troca de dados, então, não tem mais a ver com o endereço. O endereçamento já foi. Agora alguém vai transmitir, alguém vai receber. Vamos lá. O mestre pode transmitir para o escravo ou o escravo pode transmitir para o mestre. A lógica é exatamente a mesma. O mestre mandando para o escravo. Se vocês olharem, lembra o endereçamento, né? Só que não tem o start. Então o mestre pôs a linha em 1, pulsou o SL, pôs a linha em 0, pulsou o SL, pôs a linha em 1, pulsou o SL, assim foi. Depois que o mestre mandar os 8 bits, ele libera a linha SDA. Então ela vai para nível alto. E o escravo tem a obrigação de puxar essa linha para 0, de tal forma que quando o mestre levantar a linha SL, ele vai ler, a linha de dados vai estar em 0 e diz, opa, o escravo recebeu o dado que eu transmiti. Se esse ACK não for para 0, ou seja, se a linha permanecer em nível alto, significa que o escravo não recebeu o dado que o mestre mandou. Vamos ver depois quais são as alternativas que tem. Então, antes disso, vamos lá. Então o mestre mandou para o escravo. Então o mestre fez tudo que está em preto e o único papel do escravo foi o acknowledge aqui em vermelho. Agora o escravo vai mandar para o mestre. Bom, se espera que o escravo então trabalhe para caramba, né? Então está aqui. Está aqui o escravo, que ele mandou, em vermelho é tudo que o escravo mandou. Em preto que o mestre manda. Então repare, o mestre gera o clock e o escravo coloca o bit. Então assim que o escravo for endereçado para transmitir, ele gera seu bit 7, no caso 1 que eu coloquei aqui como exemplo. O mestre sobe, lê 1, desce. Assim que o mestre desce, o escravo corre e coloca o 0. Aí o mestre levanta a linha de clock, lê o 0 e desce. Ou seja, cada vez que a linha de clock vai a 0, é o intervalo que o escravo tem para alterar o bit na linha SDA. Então, montando a ideia na cabeça, é preciso que vocês vão criando essa figurinha na cabeça. Vocês são o escravo, estão esperando o mestre. A linha STL está em nível baixo, vocês colocam o primeiro bit. A linha subiu, vocês perceberam que ela subiu, desceu. No que ela desceu, vocês colocam o segundo bit. Fica esperando a linha. A linha subiu, desceu, vocês colocam o próximo bit, assim vai. Então o escravo vai colocando os bits que estão marcados aqui em vermelho. E depois do oitavo bit, reparem, o mestre puxa a linha SDA para nível baixo, caracterizando o acknowledge e pulsa o clock. Então o mestre gera as duas. E o escravo que mandou tudo que está em vermelho vê que o mestre gerou aqui um acknowledge e sabe que o mestre recebeu o dado que ele transmitiu. Perfeito? Então pouco importa a direção, sempre tem um acknowledge, ou gerado pelo escravo que recebeu o dado, ou gerado pelo mestre que recebeu o dado. Estamos bem? Bastante coisa, né? Vamos lá. Então, transação mestre-escravo ou escravo-mestre, não sei. Teve a condição de stat, o endereço. Stat, endereço e a direção são sempre mandados pelo mestre. Veio o acknowledge do escravo. Aí vai mandar um dado, vai mandar acknowledge, vai mandar dado, acknowledge. Não sei se quem está mandando um dado é o mestre ou o escravo, não importa. Fica aqui um montão de vezes. E assim vai. E quando chegar no último dado, vem o último acknowledge e a parada. Pegaram a ideia? Então, start, endereço, confirmação do endereço, aí os dados vão ou do mestre para o escravo, ou do escravo para o mestre. E no último, a parada. Muitas vezes, no último dado, o mestre, quando o mestre está recebendo, o escravo não quer receber mais, no último dado dele, ele põe um NAC aqui, um não ACK, um ACK barrado. Perfeito? Estamos quase terminando. Vamos olhar agora uma condição muito bacana do I2C, que é a sincronização implícita da linha de clock. Não sei por que cargas d'água tem dois mestres acionando a linha de clock. Então está aqui o mestre A, o mestre B e o resultado final. O mestre A quer que a linha de clock faça isso aqui, vá para 0, fique um tempão em 0 e suba. O mestre B quer gerar um pulse de clock mais baixo. Qual vai ser o resultado final? Quem vai ganhar? Nós já vimos, né, que basta alguém puxar a linha de clock para 0 que ela vai para 0. Então não adianta o mestre B tentar manter a linha em nível alto porque ela vai para 0.
Então o resultado vai ser esse daqui, ó. Reparem, o mestre A, aquele que gerou a linha de clock em nível baixo mais longa, quem vai mandar. E agora, então está aqui. O período que ele ficou foi o período do mestre A. E agora o mestre A quer deixar a linha em nível alto durante todo esse período. Já estou até dando a dica que vai acontecer. E o mestre B, só esse período aqui, abaixou sua linha. Qual vai ser o resultado? Claro, somente esse período ele vai ficar em 1, né? E aqui vai para 0. Reparem que o mestre A aqui, o clock diminuiu. Então, período mestre A, período mestre B, e quem mandou aqui foi o mestre B. Perfeito? Então a sincronização é automática. O ARD, é lógico, o ARD faz a sincronização aparecer direitinho, não importa. Sempre quem puxar a linha para 0 ganha. Então o mestre mais lento ganha no tempo em nível baixo, o mestre mais rápido ganha no tempo em nível alto. Repara, o nível baixo correspondeu do mestre A, que é o mais lento. A linha em nível alto correspondeu do mestre B, que era o mais rápido. Meio estranho, né? Mas não tem que ninguém ficar pensando nisso. Simplesmente a forma como foi feita a conexão dá automaticidade no processo. Falei isso por quê? Para explicar a tal da arbitragem. Vamos lá. Então tenho aqui 3 mestres. Sou um cara azarado, meu barramento tem 3 mestres e os 3 mestres resolveram tentar ganhar um barramento ao mesmo tempo. Então o mestre A, o mestre B e o mestre C, exatamente ao mesmo tempo. Lei de Murphy, né? Ou lei da perversidade da matéria, né? 3 mestres tentaram ao mesmo tempo. Vamos ver a intenção de cada um deles e o que vai acontecer. Então eu lembro que a linha SCL não tem que me preocupar muito porque ela vai se sincronizar de forma automática. Vimos isso aqui, né? Não sei quem puxou para nível alto ou nível baixo, não interessa. Alguma coisa vai acontecer, ela vai ficar em tempo em nível baixo ou em tempo em nível alto. Perfeito? Então estão aqui os 3 mestres. O mestre A, então reparem, foi logo após o start. Se é logo após o start, está vindo o que aqui? Endereço. Então o mestre A vai tentar pôr um endereço, o mestre B outro endereço, o mestre C outro endereço. Todos eles começaram exatamente no mesmo instante, pior situação possível. Então o mestre A colocou o primeiro bit em nível alto, o idem o B e idem o C. O resultado é que a linha SDA vai para nível alto e o escravo ou os escravos vão todos ler a linha SDA em nível alto. Legal. Todo mundo mandou fazer a mesma coisa, está tudo bem. Aí no clock seguinte, o mestre B quis mandar o 0, o mestre Z quis mandar um 0 e o mestre A quis mandar 1. Quem vai ganhar, ou melhor, quem vai perder? O mestre A que tentou mandar 1 não vai conseguir mandar 1, né? Porque quem puxou a linha para 0 vai ganhar. Esses dois, o B e o C, puxaram a linha para 0, a linha vai para 0 e o mestre A percebe que ele tentou manter a linha em nível alto e não conseguiu, a linha foi para 0. Significa o quê? Que ele perdeu a arbitragem, o mestre A sai fora. Perfeito? Então, na fase de endereçamento, cada mestre que coloca um dado, checa se o dado permaneceu no nível desejado. Caso negativo, ele sai fora. Claro, ele só vai perceber que perdeu quando ele tentar colocar em nível alto, né? Se ele colocar em nível baixo, ele sempre ganha. Então permaneceram disputando a arbitragem somente o B e o C. Agora no clock 3, o B vai tentar colocar nível alto e o C nível baixo. Quem vai ganhar? O C vai colocar nível baixo. Então o mestre B percebe que ele tentou colocar nível alto e não conseguiu porque a linha foi para nível baixo. Então ele percebe que perdeu a arbitragem e sai fora. E o mestre C é o único que permanece e vai conseguir terminar todo o endereçamento. Perfeito? Então, toda vez que o mestre mandar a linha de dados em nível alto, ele olha se a linha permaneceu em nível alto. Caso negativo, é porque ele perdeu a arbitragem e ele sai fora. Vocês podem falar, poxa, e se o mestre B e o mestre C forem azarados e quiserem endereçar o mesmo escravo e mandarem as linhas de endereço, os bits de endereço na mesma sequência? Não tem problema nenhum. Vão endereçar o mesmo escravo. Se eles endereçarem o escravo para escrever, não tem problema, o escravo se prepara para receber. Se eles mandarem o mesmo dado, não tem problema, o escravo vai receber o mesmo dado. Se eles mandarem um dado diferente, um dos dois vai perder a arbitragem e sai fora. Perceberam? Ok? Então o sistema é muito bem feito. Se os dois mestres endereçaram o mesmo escravo para transmitir, então deu direitinho, o escravo sabe que vai transmitir.
Aí o escravo transmite e os dois mestres recebem. Não tem problema nenhum. Perceberam? Então o único problema aparece quando dois mestres tentam escrever alguma coisa diferente. Um deles vai perder a arbitragem e sai fora. Então é muito bonito e muito simples esse processo de arbitragem. Ele sai automaticamente. Perfeito? Bastante conceito, né? Recomendo que vocês deem uma olhada com atenção nessas transparências. Vejam de novo tudo isso que está sendo feito. Opa, fiz bagunça aqui. Acho que não, né? Vejam direitinho, repassem de novo, ou como dizem os juízes, repisem de novo esses conceitos. Vejam a história de transmissão de dados, recepção de dados. Conceito muito importante. Logo após um start, vem sempre um endereço. Então, o start é gerado pelo mestre, o endereço é gerado pelo mestre, e aí depois depende de como foi endereçado o escravo. Perfeito? Então, terminamos a parte de fundamentos. Na próxima videoaula, vamos começar a estudar o hardware do MCP430, que vai facilitar nosso trabalho. Esse hardware permite que a gente peça para ele: gera uma condição de start, envie endereço para o escravo tal, quero ler o escravo, quero receber do escravo, gera condição de stop, mande 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, chega, gera stop, gera start repetido, etc. Então o MCP tem um hardware dedicado para me ajudar nessa tarefa. Eu peço alguma coisa e monitoro o resultado. É uma máquina relativamente simples, mas bem inteligente. Agradeço então a atenção de vocês e aguardamos ansiosamente a próxima videoaula.